Já parou para pensar como o crescimento muda a cara das cidades, dos bairros, das ruas e até dos rios? Basta lembrar que a maioria das cidades ou vilas, na época do Brasil colônia, surgiram próximas a rios. Mas ao longo do tempo, os rios foram sendo engolidos pelas cidades. Na capital, por exemplo, quase todos os rios estão canalizados. Poucos, como o Pinheiros e o Tietê, ainda estão ao alcance das nossas vistas. Mas seguem seus cursos, cercados de asfalto, prédios, indústrias e milhares de carros que circulam pelas suas marginais. Dá uma olhada só nesse mapa antigo da cidade. Essas linhas azuis são os rios e afluentes. Agora, olha essa imagem de satélite da São Paulo atual. Onde foram parar os rios? É isso que a gente vai descobrir. Próxima parada é o Viaduto do Chá. O Viaduto do Chá foi construído em 1892 para a travessia do rio Anhangabaú, que passava aqui, ó, aqui embaixo. Agora, dá para acreditar num negócio desse? Um rio passando aqui onde hoje passam milhares de pessoas todos os dias. O rio Anhangabaú nasce na Vila Mariana, passa pela Avenida São João, Vale do Anhangabaú e deságua no rio Tamanduateí, na altura da 25 de março. Boa parte do percurso é feita por canais embaixo das linhas de metrô. Professor, quantos quilômetros de córregos e rios tem hoje na cidade de São Paulo? Aproximadamente 1.200 quilômetros. 1.200 quilômetros. Isso é, se fosse emendar um curso d'água atrás do outro, emendar um riozinho no outro, daria mais de metade da distância de São Paulo até Salvador. É a distância de São Paulo ao Rio Grande do Sul, quase 1.200 quilômetros. Exatamente, é bastante pouco. Agora, desse montante, qual a porcentagem que é canalizada? Olha, quase metade. Quase metade? São 500 quilômetros aproximadamente, estão canalizados, sendo que desses 500, a quase totalidade está não só canalizado, mas escondido, está enterrado. Então você nem vê. Ou seja, a gente desconhece mais da metade dos córregos que passam pela cidade. Pelo menos metade dos córregos a gente não consegue ver. Nós estamos passando por cima de um dos afluentes do Anhangabaú, o córrego da Saracura, que corre sobre a Avenida 9 de Julho. E agora, vamos pegar o outro afluente do rio Anhangabaú, o Ribeirão do Itororó, sobre o qual passa a Avenida 23 de Maio, o principal acesso de veículos do corredor norte-sul da cidade. Aqui de cima da ponte é que a gente imagina o peso que passa sobre o pobre Ribeirão do Itororó. Vamos ver se as pessoas sabem que tem um ribeirão lá embaixo do asfalto? Você sabia que aqui embaixo passa um ribeirão? Não sabia. Que rio que é esse, Tororó? Nunca ouvi falar. Era um riozinho pequeno, quase um córrego, né? Sério? Lá tinha até gente que criava cabra. E parte da minha família tomava leite de cabra toda manhã lá. Muita gente que passa pela Avenida Pacaembu, na zona oeste da cidade, não sabe que ela tem esse nome por causa de um ribeirão. Os índios Tupi-Guarani, primeiros habitantes dessa região, chamaram de Pacaembu, que significa o atoleiro. O atoleiro hoje também corre por baixo do asfalto. São Paulo é assim, a gente percorre os rios de carro. Aliás, canalização de rios tem sido a solução adotada há décadas para criar essa imensa malha viária. E também para combater as enchentes, comuns em áreas de muito asfalto e pouco escoamento. Bom, primeiro tem que pensar que a transformação é inevitável, né? Então sempre vai ter uma transformação. Agora, essa transformação para causar menos impacto, ser menos negativa, nós teremos que pensar em reservar faixas nas laterais dos córregos para permeabilidade, também para permitir que as pessoas cheguem até perto dos córregos, né? E com isso tem uma relação mais afetiva com ele, né? E não ver só aquilo como um cano de esgoto. Vendo essas fotos antigas de lavadeiras no Rio Tietê, nadadores e remadores no Rio Pinheiros, a gente percebe como a relação das cidades com os rios mudou. No início da colonização,
as vilas se formavam ao redor dos rios e córregos. As pessoas precisavam de uma fonte próxima para atender as famílias, os animais e a agricultura. O Tamanduateí, por exemplo, tinha 43 afluentes. E nos entornos desses afluentes surgiram vários bairros, como o Ipiranga e a Moca. Na medida que as cidades crescem, os recursos naturais ficam mais distantes dos moradores. E os rios são mais lembrados pelos transtornos do que pelos benefícios. Há muito problema, é ratazana, lixo. Ninguém consegue transitar na rua em tempo de chuva. Muita poluição dentro desse rio, muita sujeira. Sempre que chove em tempo de verão, alaga 60 centímetros, de 50 a 60 centímetros já alagou essa rua aqui. O processo de expansão urbana, o processo de produção da cidade não deixa muitas alternativas para uma população de baixa renda, locais que eles possam situar. Então vão situar nos locais menos privilegiados e que as margens do rio estão entre elas exatamente por esses problemas. E essa população ocupa e isso gera problemas sociais, problemas sanitários para essa população, gera um empobrecimento da experiência urbana na medida em que as pessoas deixam de enxergar os rios como parte da cidade. Aí isso traz também um dispêndio muito maior de recursos tentando sanear ou minimizar esse problema.